Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos estar de pé e cantar mais uma vez? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Por quê? Porque Ele veio em minha vida e um dia especial trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Saúdo os nossos irmãos, nossas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais, quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus. Culto presencial com alguns irmãos, mas também com transmissão online. Então saudamos também a todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando através da transmissão. Cultue juntamente conosco, nós aqui da Assembleia de Deus Jardim Pinheiros, a qual é presidida pelo nosso pastor presidente Wagner Tadeu dos Santos Gabi e pastoreada pelo nosso pastor José Soares, nosso pastor recém-chegado, a qual tem já nos abençoado já com as suas ministrações, com as suas palavras e orientações. Vamos estar fazendo uma oração em seguida. A nossa irmã Deisiane, irmã Luanda, estará louvando a Deus. Nossos irmãos também, toda a igreja, vamos exaltar o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Eu estou aqui no nome de Jesus. Quem mais está? Amém. Então que a palavra de Deus se cumpra no nosso meio. Que a sua graça seja revelada e nós possamos sentir a sua presença. Amém. Pai querido, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito. Aqui nós estamos, ó Deus querido Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, para estar louvando o teu nome, bendizendo, ó Deus querido, e meditando na tua palavra, aprendendo, Senhor Deus querido, Senhor, o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Contempla, Deus querido, cada vida que tem deixado o seu lar, a sua casa, o seu aconchego para estar dentro do teu, ó Deus querido, dentro desse lugar santo, ó Pai querido, dentro desta igreja, ó Deus querido, mas também, ó Deus querido, olha, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai querido, Senhor, que por outros motivos, ó Pai, ó Deus, estão em casa, mas estão conectados, estão ligados, ó Deus querido, Senhor, na mesma sintonia, ó Deus querido, Senhor, com um pensamento voltado para Ti. Abençoa os Teus filhos, alcança com poder e graça, ó Deus querido, Senhor, consola, renova, enche cada um da Tua presença. Assim eu te peço, receba o nosso culto em nome de Jesus. Irmã Deise. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o número da nossa harpa, número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, é que nós temos vida, é que nós podemos louvar a Deus e nos alegrar pela tão grande bênção que temos recebido da nossa salvação. Meus irmãos, quarta-feira é culto de ensino, como já tinha mencionado, então é direcionado um tempo um pouco maior para nós estarmos meditando a palavra do Senhor.
Hoje o pastor José Soares tem me incumbido dessa missão e eu quero meditar com os irmãos a palavra de Deus, sempre lembrando que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Já dizia o saudoso pastor José Pimentel de Carvalho: se simplesmente nós abríssemos a palavra de Deus e lêssemos ela, mesmo no Salmo 119, onde muitas pessoas admiram pelo tamanho, mas nunca leem, já seria uma grande pregação só de ser lida. Amém? Então o privilégio é esse que nós temos nessa noite, de estarmos meditando na palavra de Deus. Creia, ela estará nos abençoando, nos edificando, e tem promessas de Deus para estarmos, para nossas vidas. Quero convidar os nossos irmãos para abrir a palavra de Deus no profeta primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 13, 2 versículos apenas para nós iniciarmos a nossa meditação. 1 Samuel, capítulo 13 e verso 13. Os irmãos podem estar acompanhando através também da publicação já na tela. Amém? A palavra de Deus diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esses 2 versículos apenas. Esse é um texto registrado aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, onde o profeta Samuel vai estar advertindo o rei Saul. Rei Saul, um homem escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu. Algumas vezes é mencionado, é dito que o povo escolheu Saul. Mas é bom sempre lembrar que o povo desejou um rei, mas foi Deus quem escolheu Saul. Mas a palavra de Deus diz que Deus escolheu Saul, o Espírito de Deus veio sobre Saul, capacitou Saul, e ele teve um reinado de 40 anos. Mas nesse reinado de 40 anos ele desobedeceu o Senhor. Começou a sair fora dos mandamentos de Deus. Começou a andar fora da vontade de Deus. E uma das suas consequências, e um dos seus atos, está aqui no capítulo 13, aonde ele, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, com o povo, com os seus soldados, estava, a partir do verso 8, aguardando o profeta Samuel para oferecer um sacrifício ao Senhor, um holocausto ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que ele esperou 7 dias pelo profeta Samuel. E o profeta Samuel não chegou dentro daquele tempo que eles estavam previsto. E como o profeta Samuel não chegou, a palavra de Deus diz que o povo começou a se dispersar. E Saul, temendo em perder o povo, temendo pela atitude do povo, a palavra de Deus diz que ele vai tomar uma decisão própria dele, um desejo dele, fora da vontade de Deus, de oferecer o culto, de oferecer o sacrifício, para que reunisse o povo e o povo não se dispersasse. Mas aquele ato era apenas o profeta Samuel quem deveria fazer. E a palavra de Deus diz que quando ele oferece o holocausto, aí chega então o profeta Samuel. E entra no versículo 3, onde nós temos lido, onde ele adverte Saul, dizendo: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor. Saul vinha acumulando vários erros diante do Senhor, várias desobediências, ao ponto que Deus vai rejeitar Saul
e começa a procurar um outro homem para colocar como rei sobre Israel. E a palavra de Deus diz que nesta advertência, Deus vem falando através do profeta Samuel, dizendo: o teu reinado poderia ser confirmado hoje, e seria rei, e o teu reinado seria confirmado eternamente. Mas a partir desse momento, o teu reinado é tirado, e Deus já tem buscado um homem segundo o seu coração, que agirá segundo a sua vontade. E é aqui que eu quero começar a meditar com os irmãos. O desejo de Deus é sempre de que as nossas vidas estejam de acordo com a sua vontade. Deus tem deixado mandamentos para nós andarmos segundo a sua vontade e por Ele sermos abençoados. Quando fala em mandamentos, logo nós lembramos dos 10 mandamentos, mas nós sabemos que os 10 mandamentos é um resumo do mandamento do que Deus deu. Nós sabemos que há mais de 640 mandamentos que Deus deu, mas são resumidos apenas em 10. E a palavra de Deus vai nos mostrar que todas as vezes quando os seus servos procuravam viver segundo a vontade de Deus, assim por Deus eram confirmados e abençoados. Como Saul foi escolhido por Deus, mas não andou segundo o mandamento, que foi o que o profeta Samuel ali vem dizendo, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, então agora o Senhor não irá confirmar o seu reinado. Nós queremos ser abençoados por Deus, meus irmãos. E nós podemos aprender com os nossos próprios erros ou aprender com erros dos outros. Nós podemos aprender com a atitude boa dos outros para nós também praticarmos boas atitudes e sermos abençoados. Então eu queria nessa noite meditar com os irmãos de uma forma breve sobre este homem a qual Deus escolheu. Nós poderíamos estudar e aprender com os erros de Saul para não praticarmos, e já seria grande bênção. Mas eu creio que também é bênção para nós aprendermos com um homem que Deus olhou e disse: eu escolhi este homem segundo o meu coração, para que reine, e ele fará toda a minha vontade. Que homem é este? Nós sabemos que é o homem que foi escolhido na sua juventude, chamado Davi. Um homem que Deus escolheu da sua casa, o menor da casa, mas que Deus escolheu, deu o Espírito Santo sobre a sua vida, revestiu ele de poder, e a qual é um dos maiores na história de Israel. Se fosse pensar em apenas 2, existem vários, mas se fosse pensar em apenas 2 grandes nomes na história de Israel, os nomes mais conhecidos é Moisés, como o grande legislador, e Davi como o grande rei de Israel. Ao ponto que Davi viveu de uma forma que agradou a Deus, porque ele viveu segundo o coração de Deus, ao ponto que Davi se tornou parâmetros para outros reis. A palavra de Deus vai nos mostrar que quando um rei vivia de forma aprovável, o texto registra, e viveu rei conforme os caminhos do seu pai Davi. Mas quando ele vivia errado, a palavra de Deus vai tomar Davi como exemplo e vai dizer, e o rei viveu não conforme os caminhos de seu pai Davi. Então Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, que virou parâmetros na nação de Israel. Todos os reis que o sucederam tinham a base de Davi, para andar segundo ou para ser reprovado, porque não andou segundo os caminhos de Davi. Um homem que foi abençoado, que quem não gostaria de ser abençoado como o rei Davi foi, revestidos do Espírito Santo, foi um excelente músico, foi compositor, foi adorador por excelência, foi pastor, foi poeta, foi soldado, foi rei, mas mais do que tudo isso, ele foi um homem segundo o coração de Deus. É isso que nós precisamos ser. A palavra de Deus diz que Deus não achou um poeta, ainda que isso é um destaque na história de Davi. Deus não achou um compositor, Deus não achou um músico, Deus não achou um pastor, Deus não achou um poeta, Deus não achou um soldado, Deus não achou um rei. Mas Deus achou um homem segundo o seu coração. Então eu quero meditar com os irmãos o que Deus está esperando de nós
atitude de homem segundo o seu coração. Deus deseja que as nossas atitudes, quando a palavra de Deus diz homem, está colocando para nós, nessa exposição, homem e mulher. Deus está esperando e desejando que tantos nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, tenhamos uma vida que agrade a Deus, que ande segundo a vontade do Senhor. E qual é uma das características de um homem segundo o coração de Deus? Nós vamos ver que uma das características está aqui já no versículo 14, que a palavra de Deus diz que Deus já tem escolhido um homem segundo o seu coração e tem ordenado que seja chefe sobre o povo, porquanto guardará os mandamentos do Senhor. É uma pessoa que tem no seu coração as ordenanças de Deus, que conhece a vontade de Deus e procura obedecer. É uma pessoa que a palavra de Deus vai dizer que ele fará toda a vontade do Senhor. Quer dizer, uma pessoa pronta para servir. É o que Deus está procurando de nós. É o que Deus está esperando de mim e está esperando de você. Uma pessoa pronta para servir. É uma atitude de pessoa segundo o coração de Deus. E nós vamos ver que Davi tinha isso já desde a infância. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, quando ele foi escolhido, a palavra de Deus diz que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, a palavra de Deus diz que ele não estava na casa, estava fazendo o quê? Estava servindo o seu pai. Estava servindo aonde? Estava servindo no campo. A palavra de Deus diz que Davi estava servindo o seu pai, estava no campo trabalhando. Homem, guarda no seu coração já essa parte da mensagem. Homem segundo o coração de Deus é homem pronto para servir. Então, desde a infância, a palavra de Deus diz que Davi já estava servindo. Em 1 Samuel, ainda capítulo 16, verso 17 a 23, depois que ele é ungido, e o Espírito Santo enche Davi, mas também a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se ausenta de Saul, e um mau espírito toma a vida de Saul, há uma necessidade que se chame um músico para tocar. Então a palavra de Deus diz que eles vão lembrar de Davi, que era um excelente músico. Chama Davi para que ele venha e toque. Quando ele tocar, se sentirá melhor. E a palavra de Deus diz que então Davi novamente vai estar pronto para servir. Serviu seu pai, serviu a sua casa, agora ele vai servir o rei. Lá no capítulo 16, verso 17 a 23. Ele começa a servir ao rei. Serve ao rei como pajem de arma, mas serve também como músico particular. Não bastasse isso, ele continua servindo. Capítulo 17, verso 32, agora ele vai servir não apenas a sua casa, não apenas ao rei, mas ele vai servir a nação. Porque nós sabemos que todo jovem, quando ele é convocado ao exército, ele é convocado para servir a nação. Então, a palavra de Deus diz que ele é enviado pelo seu pai para ver a guerra, para ver como seus irmãos estavam e trazer notícias. Simplesmente isso. Mais uma vez, servindo. Mas a palavra de Deus diz que quando chega lá, todos que deveriam estar servindo a nação estavam recuados diante de um grande gigante. Diante de um grande gigante, não tendo condição de enfrentar, defender a nação. Mas a palavra de Deus diz que ele se coloca para defender a nação. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vencesse, se Israel vencesse o gigante, então os filisteus seriam escravos de Israel. Mas se os filisteus vencessem aquele lutador de Israel, então Israel seria escravo dos filisteus. Então Davi se coloca novamente pronto para servir a nação, dizendo: eu precocemente servirei a nação. Se for o caso, eu morrerei, mas tenho certeza que não vou morrer, porque eu estou debaixo de uma promessa, e o povo de Deus é mais do que vencedor. Seria essas palavras de Davi. Em outras palavras, ele encontra o gigante e diz: você vem a mim com arma, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele se põe pronto para servir. Em Atos capítulo 16, verso 36, vamos ler.
Atos 16, verso 36, a palavra de Deus vai nos mostrar que Davi, tudo quanto ele fez servindo a Deus. Atos capítulo 13, verso 36. 13, 36. A palavra de Deus vai nos mostrar que todas as atitudes de Davi. Por quê? Porque ele foi chamado para servir a Deus. Atos 13, na tela ou na Bíblia? 13, 36. Está lá. Porque na verdade tenho Davi no seu templo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Porque na verdade, verso 36, na verdade Davi tendo no seu templo servido conforme a vontade de Deus. Significa que toda a vida, ali está falando do final da vida de Davi, toda a vida de Davi, todas as atitudes de Davi, desde a sua casa, ao rei, a nação, foi servindo a Deus. Qual a aplicação que nós podemos trazer para nós disso, meus irmãos? Qual a reflexão que nós podemos trazer disso? Tem pessoas que parece que se apegam para servir uma pessoa só. Tem pessoas que se apegam para servir uma pessoa, eu só vou servir o meu pai, eu só vou servir a minha casa, eu só vou servir a um líder. Mas vamos aprender com Davi, Deus espera que nós sejamos homens e mulheres, segundo o coração dele, prontos para servir, não apenas uma pessoa, mas ao reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Não servir apenas a um, mas ao reino de Deus. E Davi nos traz essa lição, ele serviu ao seu pai, serviu a sua casa, serviu ao rei, serviu à nação e serviu a Deus em toda a sua vida. A nossa atitude nós devemos entender que quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. A palavra de Deus nos mostra que independente da posição que nós estivermos, nós devemos estar prontos para servir, porque é essa atitude de Deus. Mateus capítulo 20, verso 25. Jesus vai nos mostrar, e não vai pegar pequenininho não, vai pegar gente grande, para mostrar que independente da posição que nós estejamos vivendo, da posição que Deus nos coloque, a nossa vida deve ser de serviço. Mateus capítulo 20, verso 25, a palavra de Deus diz: Então Jesus chamando-os para junto de si, disse: Bem sei que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Está falando daquelas pessoas que têm autoridade e usa daquela autoridade não para servir, mas para buscar ser servido. Verso 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Significa que, meus irmãos, o caráter de um homem segundo o coração de Deus é a atitude de estar pronto para servir. Isso nós temos exemplo até de Jesus. Jesus veio e não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A segunda reflexão que nós podemos ter de Davi, como um homem segundo o coração de Deus, para nós, para a nossa vida, para nós aprender, para nós praticarmos e agradarmos a Deus e nos colocar, e Deus achar em nós a nossa vida como homens e mulheres segundo o seu coração e por ele sermos abençoados, é que devemos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, de coração quebrantado. De coração quebrantado. Um coração pronto a se humilhar, pronto para se arrepender. Nesse ponto nós vamos meditar e vamos ver que
homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, não é santo no sentido de não cometer pecado. Porque o próprio João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8, vai dizer: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, todos nós, nessa matéria que nós estamos vivendo, todos nós, como diz o salmista, em pecado fui concebido, em pecado concebeu a minha mãe. Todos nós vivemos em um mundo e podemos pecar. Mas a diferença não é entre um pecado e outro, mas o arrependimento após o pecado. Tem muitas pessoas que pecam, mas não reconhecem o pecado. Os irmãos lembram ali da referência que foi lido de Saul? A palavra de Deus diz que o profeta Samuel chega, confronta Saul dos seus pecados, mas a vez dele confessar o seu pecado e se arrepender, ele vai justificar e vai jogar a culpa ainda para o profeta Samuel. Vai dizendo: mas foi o Senhor que não chegou no tempo, eu estava aguardando. Como o Senhor não chegou e o povo começou a dispersar, eu resolvi oferecer. A atitude de quem não é segundo o coração de Deus sempre vai jogar a culpa para os outros. Mas o homem e mulher, segundo o coração de Deus, ele traz para si a sua responsabilidade, reconhece o seu pecado, se humilha diante de Deus e por Deus é perdoado. Saul só perdeu o seu reinado porque não foi humilde e não reconheceu os seus pecados. O profeta Samuel falou: por causa disso o teu reinado está passando, e Deus tem escolhido outro. Porque nós vamos ver que Davi, todo mundo conhece a história de Davi, não foi um homem perfeito. Foi um homem de muitas falhas. E na nossa visão, se nós formos olhar, nós vamos ver que parece que os pecados de Davi parece que era mais grave do que Saul, não era? Você vai ver que Saul, o desejo dele era ofertar a Deus. O desejo de Saul era oferecer um holocausto a Deus, era cultuar a Deus, era reunir o povo. Olhando assim numa visão meio ampla, você vai pensar: que mal há nisso? O mal era que não era responsabilidade dele, mal era que não era para ele fazer aquilo. Mas se você for olhar para Davi, um homem que já na sua altura do seu reinado, estava já aposentado praticamente das guerras, a palavra de Deus diz que ele sobe no terraço e começa a olhar o seu reinado e olha uma mulher e deseja ela. Já era um grave pecado. Mas não bastasse isso, ele traz ela para dentro e consuma o pecado. Se não bastasse isso, ele traz o seu marido e deseja que ele encoberte o pecado. Como ele não encoberta, não aceita ir para casa e se deitar com a sua esposa, para que o filho que nascesse não fosse assim suspeito. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele se mantém firme. Davi manda matar o marido de Betseba. Então nós vamos vendo que os pecados de Davi aparentemente era mais grave. Mas como nós já aprendemos, não existe pecadinho nem pecadão, né? Não existe pecadinho nem pecadão. Todos são pecados, todo alvo errado é pecado diante de Deus. A palavra de Deus diz que Davi comete esses pecados. Mas é interessante lá em 2 Samuel, capítulo 12, que a palavra de Deus diz no verso 13, que Davi, quando foi confrontado por Samuel, por Natã, a palavra de Deus diz que ele se quebrantou, ele reconheceu. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. 2 Samuel 12, verso 13. A palavra de Deus diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Quando ele recebe o confrontamento de Natã, nós não temos tempo para discorrer em detalhes dessa história, o confrontamento de Natã, mas quando ele recebe o confrontamento de Natã, assim como o profeta Samuel confrontou Saul, a atitude foi diferente.
Quando nós somos confrontados com os nossos pecados, qual é a nossa atitude? É recuar ou se humilhar? O coração de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus, segundo o que nós aprendemos através da vida de Davi, é que nós devemos nos humilhar, reconhecer, trazer para nós. É como Davi falou: pequei contra o Senhor. Salmo 51, que ele vai escrever, a palavra de Deus vai nos mostrar que ele escreve esse salmo e é referente ao seu arrependimento desse pecado, de tudo quanto ele tem feito, de ter pecado com Betseba, de ter matado seu marido, de toda a tragédia. A palavra de Deus vai nos mostrar no verso 1, que ele se humilha diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Você pode meditar que ele está trazendo simplesmente para ele. Ele não diz: o problema é aquela mulher, que ela estava na posição, estava num jeito, estava num... Ele não coloca Betseba, mas ele traz para mim: perdoa a minha. Tem misericórdia de mim. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava completamente a minha iniquidade e purifica os meus pecados. Porque eu conheço, ó, verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está perante mim. Conforme estamos meditando, você vai analisando para a tua vida: o teu coração está segundo o coração de Deus? Há um hino que eu gosto muito, que faz tempo que eu não ouço ninguém cantando. Eu gostava de ouvir numa outra congregação, tinha o Joaquim Hilário que cantava. Mas é um hino bastante conhecido, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço os meus pecados. Queria me lembrar agora a letra, mas fugiu. Mais uma vez eu sinto os meus pecados. Tua infinita graça, Pai, perdoa minhas transgressões. Senti mais uma vez a graça. Coração, mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó ó meu Senhor. O hino que dá vontade de cantar e chorar. O hino que faz falta dos nossos cultos, e muitas vezes nós cantamos realmente reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados. Quantas vezes nós achamos que entramos santo na igreja e saímos santo e não meditamos nas nossas misérias, nos nossos pecados? Quantas vezes eu orei, irmãos, presbíteros e pastores do meu lado, e eu ficava pensando: não sei o que eles vão pensar, mas todas as vezes, as mesmas pessoas do meu lado, e eu começava a minha oração: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e minhas falhas, lava-me no teu sangue. A minha oração sempre começou assim, porque eu aprendi que sem o perdão dos pecados, eu não sou aceito por Deus. A minha oração não é aceita, o meu culto não é aceito, as minhas atitudes não aceitam, e nem por Deus sou abençoado. Homem segundo o coração de Deus, aprendemos com a vida de Davi, um homem quebrantado. Ele continuou pecando. A palavra de Deus vai nos mostrar que um dos grandes pecados que ele teve, que teve consequência grave sobre a nação de Israel, foi quando ele resolveu contar a nação, foi contar o povo. Por que era pecado? Não era pecado por contar, porque Deus mesmo ordenou a Moisés que contasse o povo. Mas era pecado porque ele estava trazendo para o seu coração, dizendo: olha, nós somos vitoriosos, nós somos grandes, nós somos
vencedores por causa da numeração de soldados que nós temos, por causa da nação grande que somos. E a palavra de Deus diz que Deus confronta Davi novamente. E quando Davi é confrontado novamente por causa dos seus pecados, a palavra de Deus diz que ele vai novamente reconhecer que ele pecou. E a palavra de Deus diz que Deus vai confrontar a ele dizendo: eu te dou 3 opções. E você escolhe qual das 3. Mas ele viu que todas as opções, o pecado dele ia trazer consequência à nação. E a sua oração era: Deus, somente eu pequei. Fui eu que pequei. Ele trazia para ele reconhecia que ele tinha pecado, os outros não eram dignos de receber castigo por causa do seu pecado. Mas ele, por ser líder de uma nação, o seu pecado caía sobre a nação. Mas nós aprendemos com Davi. Mas ele reconhece que todas as vezes que ele tinha essa atitude diante de Deus, ele sabia que Deus era poderoso para perdoar. Tem muitas pessoas que quando falha, quando erra, quando peca, ele resolve dar passo para trás e se afastar de Deus, se afastar do templo, se afastar da casa do Senhor. Coisa que atitude ao contrário que Deus espera de nossas vidas. Deus espera que nós nos cheguemos, que nós nos lancemos na sua presença. Davi, no Salmo 34, verso 18, vai dizer: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Davi sabia o Deus que servia. Vamos ter consciência, meus irmãos, e saber o Deus que nós estamos servindo. Sabendo que Deus é bondoso, misericordioso, longânimo e poderoso para nos perdoar. Porque nós sabemos que nós temos um adversário. E o papel dele é o quê? Acusar. Quando nós pecamos, ele diz: você pecou, você errou, você falhou, você não é digno de estar na casa do Senhor, você não é digno de fazer parte do povo de Deus, você não é merecedor de estar na presença de Deus. Mas repreenda no nome de Jesus e creia: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz ainda em Provérbios, capítulo 28, verso 13: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Caminhando já para o fim, para o encerramento dessa mensagem, para a conclusão do nosso tempo, nós vemos uma outra característica de um homem segundo o coração de Deus. Qual é? Um homem pronto para crer. Um homem de fé, ao ponto que Davi entra na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Ele é citado entre os grandes, porque foi um homem também de grande fé. E um homem segundo o coração de Deus. Deus espera de nós que nós sejamos pessoas que tenhamos fé em Deus, fé na sua palavra, cremos nele, cremos nas suas promessas. Nós vemos em Davi isso. 1 Samuel capítulo 17, 26 a 27, não temos tempo de ler. Mas nós vamos ver que ele creu quando ele foi confrontar o filisteu. Ele creu que ele servia a Deus, um Deus que garantia a vitória. Em meio às grandes provas, em meio às grandes batalhas, meus irmãos, nunca deixe que a tua fé venha a ser diminuída pelo tamanho da luta, pelo tamanho do gigante, pelo tamanho da batalha que estejamos enfrentando. Mas antes, façamos como Davi, creia que o nosso Deus é maior. E é Ele quem nos garante a vitória. Ele creu e sabia que através disso, Deus iria cumprir as suas promessas. Ele tinha promessa de ser rei. E uma das promessas de quem vencesse o filisteu era: o rei dará a sua filha. Ele falou: aí é o caminho da promessa de Deus. Quem tem fé, meus irmãos, consegue enxergar além. Alguém poderia pensar: é simplesmente a filha do rei. Alguém poderia pensar: é simplesmente a isenção de imposto. Alguém poderia pensar: é simplesmente riqueza que ele está prometendo. Mas Davi não, pela fé ele olhava: não é simplesmente a filha do rei.
mas é promessa de Deus que está ali na frente. A palavra de Deus ainda vai mostrar a fé de Davi quando ele vai confrontar os filisteus. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 17. A palavra de Deus vai nos mostrar que quando ele vai ao confronto com o filisteu. 1 Samuel capítulo 17, verso 43. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e a besta do campo. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E ele continua profetizando: e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei a tua cabeça, e tirarei a cabeça. E os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, à besta da terra, e todos saberá que há Deus em Israel. Atitude de quem tem fé, atitude de quem tem o coração segundo o coração de Deus, quem tem uma vida segundo o coração de Deus, é que consegue no meio da provação profetizar. Ele estava sendo confrontado. Eu acho isso interessante, meus irmãos, que se o gigante Golias estava querendo profetizar, proferir a sentença sobre Davi, como é que Davi iria ficar calado? A palavra de Deus diz que ele, cheio de fé, ele então profetiza, dizendo o que ia acontecer com os filisteus. Mas ele profetiza sabendo em quem ele servia. Essa atitude, meus irmãos, que Deus espera de nós. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia e somos confrontados todos os dias quando ouvimos que nossos irmãos, nossos amigos estão partindo. Mas é tempo, meus irmãos, de nós mantermos firme a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E para nós encerrarmos, meus irmãos, o que me chama a atenção e que me levou a fazer perguntas em casa, estudando, é que a palavra de Deus diz que Deus estava procurando um homem segundo o seu coração. Nós vamos ver que o nosso Deus é poderoso. Se não me falha a memória, Hebreus capítulo 4 vai mostrar, vai falar de Deus, dizendo que Deus é aquele que contempla todas as coisas e que todos estão perante Deus. Todos quanto devem comparecer perante o Senhor estão diante dos seus olhos. E eu fiquei pensando, o nosso Deus é um Deus onisciente. Como pode um Deus onisciente, a palavra de Deus dizer que ele estava procurando um homem segundo o seu coração? Porque me veio ao coração para dizer para essa noite, dizendo que Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. E eu fiquei pensando, como pode? Um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo contempla. E depois eu fui para a Bíblia e fui ver que em várias referências, não apenas de Davi, mas várias outras referências, há relatos de Deus procurando. Em Ezequiel capítulo 22, verso 30, a palavra de Deus diz que Deus estava procurando um homem que se colocasse na brecha para Deus não trazer juízo sobre o povo. Em João capítulo 4, verso 23, Jesus vai dizer que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus continua procurando. E muitas vezes a gente fica pensando, como é que Ele está procurando? E eu fiquei pensando, como é que eu vou pesquisar, onde é que eu vou pesquisar esse entendimento, essa revelação de que Deus procura coisa que, na verdade, para Deus nada precisa procurar, tudo está nos seus olhos. E sabe o que Deus trouxe na minha memória para nós encerrarmos? A minha menina de 5 anos que eu tenho.
Na verdade, ela completou agora 5 anos. Mas isso que aconteceu, ela estava já nos seus 4 anos. Ela gosta de brincar. E como somos só nós 3 em casa, então tem horas que eu sou seu irmão, eu sou seu pai, eu sou seu filho, eu sou tudo dela ali. Ela inverte os papéis. E daí um dia ela falou: papai, vamos brincar de esconde-esconde? Os irmãos entenderam o que é esconde-esconde? Esconde-esconde. Eu falei: tá bom, vamos. Daí eu fui para a cozinha, ela entrou dentro de uma caixa de papelão, e daí ela gritou de lá: pode vir. E eu saí da cozinha, e só para demorar um pouquinho mais, eu fui, levantei um travesseiro e perguntei: cadê a Belle? E fui atrás do sofá: cadê a Belle? Cadê a Belle? Mas comecei a demorar um pouquinho. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ela gritou de dentro da caixa: estou aqui, papai. Eu não fico emocionado por ela falar, mas pensando em Deus querer ouvir eu e você, as nossas atitudes, dizendo: estou aqui, papai. Porque Deus sabe, como eu sabia onde ela estava, Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe os nossos comportamentos, Deus sabe as nossas atitudes, mas Ele está esperando nós clamar por Ele e dizer: eis-me aqui. Ela não se aguentou de dentro daquela caixa de papelão e disse: estou aqui, papai. Meus irmãos, Deus ainda está procurando homens e mulheres segundo o seu coração, que tenhamos essas atitudes, esse caráter de Davi, para que sejamos abençoados, porque o desejo de Deus é nos abençoar. Um homem como Davi não foi o único. Deus quer que nós sejamos ainda hoje, porque para Salomão, se não me falha a memória, Deus falou para Salomão: sábio como tu não existirá outro. Mas para Davi, Deus não falou: homem segundo o meu coração, Davi, como tu não existirá outro. Se existe na Bíblia, alguém me ajude a ver, mas eu não conheço. Então o que eu quero dizer com isso? Significa que Davi não era o único. Deus ainda espera nos nossos dias, no nosso tempo, que nós nos apresentamos diante dele como homens e mulheres segundo o seu coração, com o caráter de Davi, com atitudes de Davi, para sermos também abençoados como Davi. Quantas bênçãos nós estamos esperando? Mas quantas atitudes Deus está olhando o céu e esperando que nós nos revelamos a Ele? Deus sabe onde nós estamos, mas vamos nos colocar diante dele e vamos desejar ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, e que Deus venha nos abençoar. Esta é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Passo ao pastor para fazer as considerações finais e abençoar a todos, mas guarde essa palavra no teu coração. Deus deseja te abençoar, mas Deus deseja achar em ti homens e mulheres, adolescentes e jovens, segundo o seu coração. E quantos creem, digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Está frio, mas aqui dentro a gente se anima mais. Nem eu que sou do Ceará, que essas horas deve estar uns 25 graus lá, não estou achando que está tão frio. Quantos querem agradecer a Deus por esta excelente, esta boa palavra que veio ao nosso encontro? Amém? Que Deus continue abençoando o presbítero Enéas e toda a sua família. Vamos nos colocarmos em pé. Nós encontramos na Bíblia diversas vezes Deus fazendo pergunta, né? Jesus, quando andava sobre a terra, quando ele perguntou para o cego, né? Cego de Jericó, como nós conhecemos, e Jesus já sabia o que ele queria. Obviamente, se alguém chegar para mim e perguntar se eu quero 2 milhões de dólares, o que você acha que eu vou responder? Passa para minha conta, rapaz, né? Para dar maior segurança. Então Jesus sabia que o cego queria ver,
Mas Jesus perguntou para ele: o que quer que ser? O que é que você quer que eu faça? Será que Jesus não sabia? Óbvio que sabia. Quando a gente pensa assim, eu fico pensando que Jesus gosta de ouvir a sua voz. Jesus gosta de ouvir a sua voz. Amém? Então, aí o cego, que de bobo não tinha nada, disse assim: que eu vejo. É Jesus, que sempre resolvia as coisas com muita praticidade, disse: então, me ajude. Então, veja, a tua fé te salvou. E eu digo aqui para o Jardim Pinheiros: então receba a sua bênção, porque você veio no lugar certo. E é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Posso dar bênção? Já? Domingo nós teremos o grande culto, teremos a escola bíblica dominical. Que hora começa mesmo aqui? Das 10, né? O horário lá de praxe, das 10 horas, 1 hora, sala única, né? E à noite nós teremos o grande culto na presença de Deus. Se não acontecer o arrebatamento, estaremos aqui. Se caso aconteça o arrebatamento, não me ligue. Maravilha de Deus. Não me ligue que eu não vou estar aqui. É claro que tu não vai me ligar, até porque eu vou estar lá com você e vou te conhecer. Amém? Estenda assim a sua mão. Posso dar a benção agora? Posso? Estenda assim a sua mão. O que mais precisa, irmão João? Ainda como dois cultos, 2 poderosos cultos, né? Estenda assim a sua mão, que já está estendida. E vamos orar. Pai eterno, despede o teu povo debaixo da tua poderosa mão. Senhor, que este tempo que eles aqui ficaram não venha trazer nenhum prejuízo para o seu corpo físico. Pelo contrário, ao chegar em casa, durmam bem, tenham uma noite maravilhosa, um sono recuperador, reparador. Deus, abençoa os vizinhos aqui deste bairro, aqui da igreja. Abençoa este nosso vizinho aqui de frente, o vizinho da retaguarda, o vizinho da vanguarda, o vizinho da direita e da esquerda. Abençoa o bairro de Curitiba, abençoa Curitiba, o Paraná e toda a nossa nação. E abençoa esse teu servo que veio aqui nesta noite para a glória de Deus Pai. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus reine no coração daqueles que disserem amém. E se Deus é por nós, ninguém, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai para a sua casa no nome do Senhor.